tá? Aí vamos começar com um vídeo manifesto, depois segue com o Zé abrindo. Brasil. Estamos conectados pela diversidade, mas também pela desigualdade. Qual é o papel do investimento social privado? Muito já foi investido para chegarmos onde estamos. Agora, como podemos avançar mais para um desenvolvimento sustentável e o fortalecimento democrático do nosso país? Para dar conta da complexidade desse desafio, temos que olhar para pautas que hoje estão latentes no Brasil e também no mundo. Pautas que fazem parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Temas com que lidamos no nosso dia a dia: equidade racial, direito das mulheres, gestão pública, água, mudanças climáticas, migrações e refugiados, segurança pública, cidades sustentáveis, alimentação, ciência, direitos LGBT, entre tantos outros. Temos uma oportunidade enorme de expandir e diversificar a atuação do investimento social privado brasileiro, seja trazendo novos focos para a nossa atuação, seja criando diálogos transversais nos temas que já atuamos. No conjunto, podemos ser mais plurais e, ao mesmo tempo, mais colaborativos. Investidores sociais de perfis, portes, estratégias e focos de atuação variados e presentes em todas as regiões do país, de modo que o impacto gerado seja mais sistêmico, efetivo e transformador. Precisamos ir além do que já fomos, para ampliar a participação social, desenvolver soluções inovadoras, apoiar a formulação de políticas públicas e, assim, contribuir com a redução das desigualdades. Zé, tá contigo. Oi. Não, vamos lá. Mas eu estava aqui pensando, né, o que dizer e brevemente dizer nesse espaço aqui e com essa roda, né, de parceiros, de amigos, né, de pessoas tão queridas e de tanta identidade, né? Então, além de dar a saudação a todo mundo, nesse caso, em nome do GIF, de todos e todas aqui no GIF, né? Eu acho que eu vou me permitir aqui só uma pequena digressão, que um pouco dando contexto na perspectiva do GIF e talvez colocando a bola em movimento no nosso diálogo, né? Porque eu estava pensando, essa agenda, né? Vocês viram no vídeo, né? Do que investimento social privado pode fazer por, né? É algo que a gente começou já há 2 anos, numa linha de esforço de apontar caminhos e fomentar o envolvimento dos atores de filantropia, de investimento social no Brasil, com esse arco de temas, né? O princípio aqui né, quando a gente observa o censo do GIF, né, o perfil dos temas que concentram a ação das fundações, dos institutos, há um arco de temas, todos eles da maior relevância, né, que se destacam, né, ali no direcionamento dos esforços, dos recursos. Então, educação antes de tudo, né, mas, enfim, proteção social, infância, adolescência, juventude, né, inclusão produtiva, trabalho e renda, saúde, algo menos meio ambiente do que né, seria talvez esperável, mas também meio ambiente, né? Enfim, né, nesses a gente tem uma atuação cotidiana que é aquilo, né? Novos atores e recursos se dedicando, evidentemente serão sempre importantes e bem-vindos, né? Mas o nosso foco principal está em fomentar a articulação, em fomentar, né, a qualidade na ação, a interconexão entre as fundações, delas com atores na sociedade como um todo, né?
mais nessa chave da cooperação, do conhecimento, do aprimoramento. Mas tem uma série de temas que são centrais na agenda pública, né, do país, eu diria da agenda, né, eu ultimamente faço sempre questão de falar da agenda global, né, contemporânea, né, humanistas e globalistas que somos com muita determinação, mas enfim, na agenda do país que não tem ali, não são ausentes, mas tem uma presença relativa menor na pauta da filantropia e do investimento social no país. Então, essa agenda do Expipor é um pouco um esforço de apontar caminhos e o papel do GIF de ser fomentador, de impulsionar o potencial engajamento, seja, a gente vai dizer, verticalmente, né, fundações, institutos já existentes ou novos, que possam eleger esses temas como focos da sua atuação, seja também transversalmente, né, aqueles que trabalham com outro tema, por exemplo, trabalho com educação e vou me conectar com a agenda racial, com a agenda de mulheres, com a agenda climática, né, e assim por diante. Então, tem essa pegada, mas eu, na verdade, além de dar o contexto, e aí tem um pouco isso, né, a pegada sempre é menos sobre qual é o desafio, né, dos temas todos que foram feitos, né, equidade racial, direitos das mulheres, mudança climática, água e saneamento, cidades, migrações, refugiados, né, é menos sobre qual é a agenda necessária para avançar nesses temas, né, claro que a gente tem uma discussão inicial que é em torno de definir, digamos, os contornos, né, as balizas para essas agendas, porque é isso que vai nos orientar no investimento e no apoio a ser dado. Mas a pergunta fundamental é como que atores de filantropia e investimento social, quer dizer, né, que estão mobilizando recursos privados para a produção de bem público, podem direcionar com qualidade esses recursos, esses esforços, essa mobilização para contribuir com o esforço cidadão em face desses temas. Então, tem isso, mas eu ficava pensando que aqui no nosso diálogo de hoje, né, na verdade, tem duas camadas, né, porque aí, como alguém teve a oportunidade de caminhar muito junto, né, com o chapéu, nesse caso não do GIF, mas da segurança pública, da justiça criminal, com muitas pessoas que estão aqui hoje, né, na vida, tem uma tarefa prévia que é a afirmação da agenda de segurança pública e de justiça criminal como agenda de cidadania, como agenda de direitos, como agenda social, inclusive, né, na perspectiva de enfrentar desigualdades, né, quando comecei a vida me envolvendo com esse tema, naquela época era um pouco essa bandeira, né, se pensava na segurança essencialmente como o assassinato no farol de trânsito, né, o latrocínio no sinal de trânsito ou no farol, dependendo se está no Rio em São Paulo, em zonas centrais das cidades, mas olha, a segurança se distribui nesse país tão desigualmente quanto a renda, a educação, a saúde, as oportunidades, etc., né? E, portanto, endereçar essa agenda é fundamentalmente uma agenda de cidadania e direitos. Mas todo mundo que está aqui na sala sabe o quanto tem uma primeira dimensão da nossa pauta, que é fazer esse ponto e fazer o ponto de uma abordagem para essa temática em sintonia com essa perspectiva no debate público, né? Então, acho que hoje a gente dialoga com isso e com como que o campo de filantropia e investimento social pode ter uma conexão expandida e aprofundada com esse esforço, tanto do fazer desse ponto no debate público, né, de segurança entendida assim e com essa abordagem, quanto de impulsionar ações, esforços, iniciativas que promovam, na prática, a materialização de políticas de segurança e de justiça criminal nessa direção, né? Então, eu acho que hoje a gente dialoga aqui com essas duas camadas. E eu, além de terminar aqui também, em nome de todo mundo no GIF, agradecer todos os parceiros, né? A gente sempre fez esse desenho do Expipor, cada tema tem parceiros, pelo menos uma fundação ou instituto associado ao GIF, né? Algum ator de filantropia e investimento social, e sempre pelo menos um, eventualmente mais de um, ator de referência na sociedade civil ou na academia, né, que ajuda a trazer a perspectiva da sociedade como um todo e da academia também. E aí a gente organiza o diálogo, como foi, vocês acompanharam, muitos participaram da oficina, né? Então, enfim, cada tema teve lá seus parceiros, dá para ver no site os temas todos. Mas aqui eu falei que eventualmente mais de um, né? E a gente tem a alegria de ter um bonde, né? Samira, Marina, Michele. E eu vou usar aqui essa expressão porque acho que a gente tem a felicidade de se fazer esse ponto da segurança e da justiça criminal com essa abordagem. É um desafio permanente, né? Acho que a gente logrou criar uma comunidade de atores no país dedicado a ele de maneira hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, né, tá aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto da Paz, o Instituto Igarapé, né, a rede
de Justiça Criminal, IDDD, né, a Fundação Ford, o Instituto Betty Jacolaf, Fundo Brasil de Direitos Humanos. Eu já nem sei se nesse formato do processo está me escapando alguém nessa cooperação, mas e todo mundo mais que se soma nesse diálogo, né, e que compõe essa comunidade. Então, uma é agradecer e dar alegria na perspectiva do GIF de poder, de alguma forma, conectarmos institucionalmente com esse que eu estou chamando, né, com esse coletivo, com esse bonde, com essa comunidade, e seguir somando nesse esforço. E a outra é esse seguir somando. Eu queria terminar com isso, né, principalmente nesse contexto online, né, que não necessariamente a gente tem, né, a mobilização de novos atores, fácil, né, normalmente quem já está no processo, quem está acompanhando, tende a estar mais conectado. Desse momento, sempre para a gente nos expor, não como momento de chegada, mas essencialmente como momento de partida. Quer dizer, na verdade, o que o ciclo de trabalho de cada tema permite é que a gente adense tantos conteúdos para fazer o esforço cotidiano de apontar caminhos para aprofundar o engajamento. Tem lá o guia, né, tem lá o material online, a gente faz a difusão e tal, quanto à articulação, né, a formação de mesas ampliadas que juntam fundações que não necessariamente estão conectadas no dia a dia com organizações, nem é tanto o caso, acho que aqui no nosso tema, que também não estão. E essa mesa, esse espaço ampliado de articulação e esses conteúdos nos permitem ir mais fundo no dia a dia, levando cotidianamente, né, quem está acompanhando o Congresso GIF, né, a gente, né, vai fazendo sobre os vários temas, Amazônia, ciência, democracia, cidades, né, e assim por diante, né, e para além do Congresso, nas várias frentes cotidianas de fomento, de aprimoramento da ação de filantropia no Brasil. Enfim, esses materiais e essa articulação reforçam as bases para a gente fazer no GIF, coletivamente, esse esforço cotidiano. Então, pensar aqui, além do lançamento, a gente olhar o material, celebrar esse passo, sempre também valendo muito já a troca de ideias em torno de estratégias, de modos de dar sequência a esse esforço daqui para frente e no cotidiano, né? Então, eu acho que com esse espírito, devolver aqui para o Gustavo e, de novo, enfim, me dispo aqui, fiz o esforço aqui de todo esse contexto institucional, mas, assim como comecei, queria terminar falando, ainda mais nesse contexto, da alegria da gente se encontrar, né, tantas pessoas de tanto afeto e identidade. Então, sigamos no diálogo e no percurso. Obrigado. Muito bem, Zé, obrigado. Acho que uma vez contextualizados, né, e com essa abertura mais institucional, a gente dá as boas-vindas a todos e todas. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de programas no GIF, e juntamente com o Ricardo Batista, coordenador de políticas públicas, nós coordenamos essa iniciativa, o que o investimento social privado pode fazer por, que tem esse nome mais sucinto e carinhoso quando tratamos dele, ISP-POR, somente, pelo qual a gente ilumina dá centralidade a temas menos evidenciados na atuação do investimento social privado no país hoje, trazendo aí essas pautas que estão mais à margem da atuação do investimento social privado, né? Conforme o Zé disse, né, em cada uma na arquitetura de cada um dos temas ser tratados, nós chegamos ao 8º tema, né? A gente conta sempre com a copromoção de alguns atores, né? Então, nesse caso, a gente tem a Fundação Ford entrando como um apoiador, inclusive, dessa temática de segurança pública e justiça criminal, tendo a copromoção junto do Instituto Betty Jacolaf, o Instituto Sou da Paz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Igarapé e o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, foi por meio dessas organizações que nós chegamos a especialistas bem no finalzinho do ano passado, para realizar um workshop, uma oficina, para pensar proposições, caminhos para a qual a filantropia brasileira poderia contribuir mais com o tema de segurança pública e justiça criminal. Esse workshop foi realizado no auditório cedido gentilmente pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos no fim do ano passado. E os insumos desse workshop, juntamente com uma pesquisa, estudos, artigos nesse tema de segurança pública e justiça criminal, permitiram a gente elaborar o guia que ora estamos lançando, né? Então, essa é a satisfação do processo de estar aqui junto com vocês. E para esse processo a gente contou com a parceria da MOVE Social, para todos os temas, inclusive neste, pensando a metodologia para se extrair, fazer um workshop, uma oficina, que a gente conseguisse extrair o melhor daqueles especialistas que estivessem com a gente, pensando também caminhos quanto às proposições em cada um dos temas,
e facilitando e sistematizando cada um dos encontros também, né? Então, a MOV então, chega agora, como eu disse, são 8 temas, chegamos agora ao 8º tema que estamos lançando, nessa parceria, e para o qual, acho que sem maiores delongas, uma vez contextualizados, eu gostaria de convidar a Gabi Bretas, que coordena esse projeto dentro da MOV, para ela percorrer com a gente panoramicamente os principais insumos, os principais apontamentos do guia. E lembrando, só frisando aqui que, como veio também na fala do Zé, que na verdade o guia em si ele não se pretende exaustivo, né? Ele se pretende muito mais um apontador de caminho, um iluminador de possibilidades para qualquer investidor social que deseje se conectar a essa agenda, seja ele já atuante ou uma nova família de alta renda que queira investir, começar a investir, ou uma empresa que queira realizações filantrópicas. Aqui está um tema de segurança pública e justiça criminal para ser trabalhado, e aqui o guia apontando alguns desses caminhos possíveis. Então, acho que agora eu passaria a palavra para a Gabi, para a gente percorrer com ela o que saiu, o que ebuliu dessas conversas, dessa conversa no workshop, e resultando no guia que ora lançamos. Gabi? Legal, Gu, obrigada. Muita alegria estar aqui, lançando o 8º filho desse projeto, né? É um prazer rever também muitas de vocês que estiveram conosco na oficina lá há quase um ano atrás, né? Aliás, há um ano atrás. E aí, pandemia, lançando esse guia. Eu vou compartilhar a tela aqui. A ideia é que a gente não faça também nada muito exaustivo sobre o guia, porque é um convite à leitura, na verdade, para deixar todo mundo com vontade de ler. Vamos ver se eu consigo pôr em modo apresentação. Vai devagar. Vocês estão vendo a tela? Tá vendo, Lu? Dá um joinha. Sim. Sim? Só se conseguir Tô tentando. estourar, né? Ele tá... Ah, foi. Cara, acho que foi. Vamos lá. Então, acho que vale dizer, né, sobre a oficina. Aqui tem até uma foto da oficina que a gente teve lá em novembro do ano passado, com vários de vocês presentes. O guia, ele, de alguma maneira, reflete um percurso reflexivo que a gente faz na oficina. Eu vou trazer alguns destaques sobre 3 grandes blocos que compõem o guia aqui, mas já dizendo que acho que o nosso grande ponto de chegada é o 3º deles, que é quando a gente tenta, de fato, responder essa pergunta de o que o ISP pode fazer por este tema, né? Então, aqui tem a relação das pessoas e organizações que estiveram conosco nessa oficina. A partir da produção, da reflexão, a gente sistematizou toda a produção, tanto, enfim, das coisas que foram escritas, pensadas ali, propostas, como de toda a reflexão e o debate da oficina. E como o Gustavo trouxe, com uma série de outras pesquisas, a gente chega na elaboração desse guia, que está aqui, a carinha dele, e aí no chat também já estão disponibilizando os links para acessá-lo. O guia, ele é composto de 3 partes, como eu estava falando. Uma primeira, introdutória, super rápida, né? Uma pincelada sobre o tema. Como o Gustavo comentou, a pretensão do guia não é aprofundar cada um dos temas que a gente está tratando. Então, aqui a gente não pretende aprofundar o tema de segurança pública e justiça criminal, entendendo que tem muitas outras pessoas, organizações fazendo muito bem esse debate, inclusive várias das que estão aqui presentes. O que a gente está interessado nesse projeto como um todo, e também nesse caso, desse guia, onde que está o encontro entre toda a agenda e todo o debate de segurança pública e justiça criminal e todo o debate do campo, dos potenciais de atuação, de contribuição do investimento social privado. Então, a gente está muito interessado na zona de encontro entre esses campos, né? Então, a gente está... Aqui eu vou passar super rápido, porque vocês estão muito dentro desse debate, não vou falar tudo para chegar logo na 3ª parte. Então, a gente está falando de um campo, né, no Brasil, que a gente tem
58 mil mortes, praticamente, de casos de mortes violentas em 2018. A gente está falando de 75% de vítimas, pessoas negras, de mortes intencionais. A gente, né, essa coisa que acontece com várias das nossas taxas de indicadores sociais, enquanto a taxa de homicídios de pessoas não negras caiu nos últimos anos, ela aumenta entre pessoas negras. Então, essa é uma lente bastante relevante nesse tema e o guia traz bem fortemente essa discussão. A gente está falando de 11% das mortes violentas intencionais provocadas pelas polícias, 17 pessoas mortas por dia por polícias. A gente, vou pulando algumas coisas, né? Em termos de, a gente tem os altos índices, isso é amplamente conhecido, né? De violência, inclusive assassinato de pessoas LGBTQI+, de feminicídio. A gente tem uma mulher assassinada a cada 2 horas no Brasil, também com um aumento considerável quando a gente olha para as mulheres negras. Então, 68% das mulheres assassinadas em 2018 eram mulheres negras. Em termos de, né, pensando em sistema de justiça, e sistema penal, a gente está falando de 64% praticamente das penas aplicadas em 2018 foram privativas de liberdade. Então, a gente tem uma tendência à aplicação desse tipo de pena, de restrição de liberdade, muito forte no Brasil, sendo o Brasil o 3º país que mais encarcera pessoas no mundo, somando aí quase 800 mil pessoas encarceradas. Sendo que, e esse é um debate muito forte que a gente também, que foi trazido, né, na produção e que se reflete no guia, a gente tem 1/3 das pessoas encarceradas ainda não julgadas, né? Então, isso é um caso, um dado que chama muito atenção, considerando a superlotação do sistema carcerário, enfim, acho que vocês vão tratar disso já já. E aí, quando a gente fala dos desafios relevantes, né, que esse é o segundo passo que a publicação traz, os desafios relevantes dentro desse tema, aqui a gente organizou em alguns blocos os vários desafios, novamente, sem a pretensão de esgotar os desafios, mas tentando organizá-los. Então, a gente tem uma série de desafios relacionados à naturalização da violência, que passa pela força dos discursos de ódio, por flexibilização do armamento da população, pela política ostensiva de criminalização e combate ao uso e tráfico de drogas, enfim, ao alto índice de violência letal que a gente acabou de falar. A gente tem uma característica dessa cultura da punição e uma série de lacunas institucionais que permeiam esse debate. Então, a gente está falando da ausência de visão sistêmica entre os órgãos de segurança e justiça, falta da compreensão do conceito de segurança pública como um bem difuso, coletivo. Então, a gente vai trazendo essas discussões aqui, também relacionadas, né, a uma dificuldade de integração da segurança pública com as outras políticas sociais. Então, como a segurança pública e a justiça criminal são compreendidos socialmente no Brasil e as implicações, como isso vai se refletindo também no aparato institucional e as lacunas aí existentes. A gente tem uma negação do racismo institucional na segurança pública e justiça criminal, numa visão mais comum, né, com pouca atenção e priorização de um racismo institucional existente. Em relação ao sistema de justiça, a gente tem uma série de desafios também, a gente tem um baixo esclarecimento de crimes, a gente tem uma aplicação deficiente de direitos e garantias, pouca inovação em meios punitivos. A gente está falando de um sistema prisional com muitas situações de tortura, de violações de direitos, do encarceramento em massa que eu acabei de citar, com alto índice de aprisionamentos injustos, e de um aparato policial com pouca ou nenhuma integração entre as polícias, civil e militar,
uma dificuldade também, por outro lado, de reconhecimento das policiais e dos policiais enquanto sujeitos de direitos e com um olhar humanizado para as pessoas que estão ali por trás desse cargo público. A gente tem, como foi trazido aqui nos dados, a violência policial como algo estruturante e reforçado, né, na cultura institucional dentro das polícias, um alto índice de homicídios cometidos por policiais, também tem, né, os dados ali no guia, a gente traz também um alto índice de policiais e policiais mortas e mortos, né, em serviço. Enfim, e uma falta de transparência nas práticas de monitoramento, fiscalização e controle externo do trabalho das polícias. Eu estou passando rapidinho por isso, porque a reflexão que a gente tenta construir no guia a gente traz esse olhar para os desafios, né? Breve, assim, essa panorâmica, para daí a gente, então, chegar numa reflexão que é a grande reflexão do guia e do projeto. Então, afinal de contas, o que o investimento social privado pode fazer por esse tema? E aí a gente chega aqui no guia a proposição de 5 grandes linhas de atuação. A primeira delas é voltada a soluções locais e inovadoras de prevenção da violência, que estão voltadas a potencializar os trabalhos desenvolvidos nos territórios, com abordagens orientadas a reduzir fatores de riscos e prevenir situações de violência. Então, aqui, mais concretamente, a gente está falando de iniciativas que estejam voltadas ao desenvolvimento de projetos de ocupação e apropriação cidadã do espaço público, ou fomento a projetos inovadores que já estão sendo desenvolvidos nos territórios. O ISP também pode atuar na qualificação da capacidade de mobilização para a prevenção da violência nesse âmbito de soluções locais. E aqui isso é bastante importante dizer, aqui, né, nessa última coluna, vocês vão ver isso também nos próximos slides, tem uma série de cases. Então, essa é uma força do guia, a gente faz um trabalho amplo ali de trazer inspirações, então tem um monte de boxes ao longo do guia, que são os inspírices, que a gente chama, que são justamente iniciativas que já tenham essa proposta, que já foram desenvolvidas e que alguma organização do investimento social privado tenha ocupado um papel relevante. Enfim, e a gente acredita que tem um papel aí de comunicação de boas práticas também, junto com os guias, né, do projeto. Uma segunda linha de atuação é de qualificação da atuação policial, voltada a impulsionar inovações e melhorias institucionais para a atuação das polícias. Nesse sentido, organizações do ISP podem apoiar a formação e capacitação dentro das polícias, qualificar a gestão de pessoas, então a gente chama de carreira, enfim, diversos temas voltados à gestão de pessoas, ampliação da transparência e fiscalização da atuação policial e financiamento de experiências de investigação criminal. Uma terceira linha de atuação proposta no guia, e aí no guia a gente tem um detalhamento, uma explicação para cada uma dessas estratégias. Então, uma terceira linha de atuação é voltada à melhoria das condições das pessoas presas e ao enfrentamento ao encarceramento em massa. Então, aqui a gente está falando de diferentes tipos de estratégias que busquem ampliar as oportunidades e garantir o acesso à educação formal e profissional, trabalho e saúde durante e após o cumprimento da pena. Então, a gente está falando das pessoas encarceradas, pessoas presas e egressas também, né? Então, nesse sentido, a gente propõe estratégias voltadas de apoio a projetos de enfrentamento à prisão provisória e encarceramento em massa, e também de melhoria das condições de estudo e trabalho das pessoas presas ou pessoas egressas do sistema prisional. Uma quarta linha de atuação trata de inovações institucionais no sistema de justiça. Então, a gente está com esse foco no sistema de justiça, no sentido de apoiar o fortalecimento de abordagem e práticas igualitárias voltadas à justiça racial e não punitivas de resolução de conflitos. Nesse sentido, organizações do ISP podem
produzir e disseminar conhecimento sobre o funcionamento e alternativas para o sistema de justiça, apoiar projetos voltados a uma série de tipos de inovações no sistema de justiça e ampliar o acesso de grupos vulneráveis à justiça. E aí tem uma série de cases super interessantes no guia que tem essa proposta. E, finalmente, uma linha de atuação voltada à mudança na compreensão social e na narrativa quanto à segurança pública e justiça criminal, no sentido de contribuir para que o tema seja abordado na perspectiva de direitos humanos e garantia de bem público, né? Nesse sentido, organizações do ISP podem estar envolvidas na realização de campanhas de comunicação, campanhas de sensibilização, podem sistematizar e reconhecer boas práticas de diversas maneiras, podem fomentar a produção e disseminação de dados e conhecimento relacionado a temáticas vinculadas à segurança pública e justiça criminal. E, finalmente, atuar no advocacy para incidência em políticas públicas relacionadas ao tema. Então, também, novamente, aqui um monte de cases que são ali detalhados. O guia, ele traz muitos links também para ir. Ele tem essa pegada de ser um grande menu de opções, né, inspirador para organizações que queiram começar a atuar ou ampliar sua atuação em cada uma dessas temáticas, buscando também sistematizar o que vem sendo feito, proposto por organizações que já têm feito isso no Brasil e também fora, né? Então, a gente tem também alguns cases internacionais que podem servir de inspiração. Acho que é isso. De novo, como um convite à leitura. Então, só um panorama geral pela publicação. E espero que vocês gostem. Um bom debate aí para todas e todos. Muito bom, Gabi. Muito obrigado pela apresentação. Como a Gabi trouxe também, a gente... esses cases, eles vêm escritos de forma muito mais detalhada ao longo do guia. Então, fica aqui o convite para todos vocês fazerem o download no site que o Ricardo já mandou aqui, do site do projeto, o site do o guia, né, para vocês baixarem lá. E lá até a contextualização dos desafios são mais esmiuçadas lá, assim como as proposições. Aqui a gente traz mesmo um insumo aqui que permita vocês verem um pouco sobre o que a gente está enfocando nesse produto, né, que a gente está lançando, e que também aguça a curiosidade de vocês, permite também a gente fazer uma conversa aqui entre nós enquanto parceiros, né? Me saiu muito... O guia, ele aponta, enquanto proposições, alguns eixos bem particulares assim, de atuação, né? Então, até revendo agora com a apresentação da Gabriela, foi decantando aqui assim. Então, tem uma frente voltada à prevenção da violência, tem uma outra frente voltada à qualificação da atuação policial, uma outra frente voltada ao enfrentamento ao encarceramento, né, que é extremamente alto e dialoga com os desafios apresentados também no começo do guia, né? A melhoria das condições dos presos e presas, uma outra frente, uma quarta frente aqui de inovações institucionais no sistema de justiça, que também tem especificidades que geram problemas no país, né? E mudança na compreensão social de narrativas. Também isso é um apontamento aqui e acho que isso está bastante forte na sociedade atualmente, né? Então, são basicamente essas 5 frentes aí que basicamente o guia busca dar conta, apresentar meios para se mitigar essas questões. Então, agora a gente tem reservado aqui um momento para uma conversa, um papo estendido aí com alguns convidados mais do que especiais que estão com a gente. Depois a gente vai abrir para que todos possam contribuir também. Essa próxima meia hora aqui, a gente tem prevista, os nossos convidados especiais são Átila Roque, ele é diretor executivo da Fundação Ford, e apoiador aí também, compromotor desse tema, desse guia, né, que estamos lançando. A gente tinha
infelizmente, a convidada e a confirmação da Tenente-Coronel Cláudia Moraes. Ela é chefe do Programa de Prevenções da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, coordena também o Núcleo de Direitos Humanos da Polícia, da Corporação. Ela daria aula agora à tarde, inclusive ela fez um remanejamento de grade para ela conseguir estar com a gente, mas essa madrugada parece que houve um falecimento na família dela, e ela, instantes antes da nossa entrada aqui, ela não pôde participar. Então, fica apesar de ela estava no convite, mas por essa infelicidade, esse infortúnio, ela vai poder estar com a gente. E também o Jefferson Barbosa e a Tux Nascimento, do coletivo Perifa Connection, para eles também fazerem passarem as perspectivas deles com relação tanto ao que a gente foi apresentando aqui do guia, quanto da temática em si, da visão deles. E eu acho que eu já começo com o Jefferson, com a Tux, para eles se apresentarem e tecerem seus comentários, impressões sobre os apontamentos do guia, sobre o tema em si. Depois eu volto com o Átila e abrimos para a conversa geral. Pode ser? Jefferson, Tux? Acho que não estamos te ouvindo. Não tá rolando. Será que se tirar o fone direto no computador? Querem tentar tirar o fone? Funcionou ou não? Sim! Agora foi, tudo bem. É isso. Agora sim. Bora lá. Então, eu sou o Jefferson Barbosa, faço parte do Voz da Baixada, faço parte do Perifa Connection, moro aqui em Caxias, na Baixada Fluminense. E acho que sobre esse tema, né, da segurança pública, eu acho que ele atravessa muito as nossas vivências, né, desde que a gente se identifica enquanto território, enquanto lugar, as questões, toda a questão que o racismo também coloca no nosso cotidiano, é uma questão que é muito urgente. Só que muitas vezes, quando nós somos chamados para pensar esse problema, é quando ele já se tornou uma coisa muito difícil de se resolver. Quando a gente não olha para a questão da segurança pública como ela é atingida por questões anteriores. Como às vezes a gente conecta só a questão da violência, né? A atuação da polícia. E, por exemplo, como a gente não vê que o fato da gente ter rodas de rima, a gente ter atividades culturais, a gente ter coletivos que atuam nesses territórios, feitos por moradores, por jovens, talvez seja um caminho muito produtivo para a gente ter soluções, né, sobre segurança pública, mas não entender essa agenda como uma coisa desconectada das outras. Quando a gente está falando sobre garantia de direitos humanos, que no fundo essas organizações todas vão trabalhar com isso, a gente está falando de garantir uma vida mais digna, né? De reduzir as desigualdades, a gente está falando de diminuir os prejuízos que todo esse conjunto de um sistema capitalista, do racismo e todas as outras questões que estão atravessadas por isso implicam. E aí, eu acho que o nosso papel aqui enquanto sociedade civil, coletivo, juventude negra, é trazer esse debate, fazer esse debate também, mas não só ele, e eu acho que todo esse ecossistema do terceiro setor se permitir escutar essas vozes e essas experiências, né? de apoiar que esses grupos, que esses coletivos, que essas iniciativas consigam ter suas vozes ampliadas para chegar a ter uma prática feita num território, se tornar, por exemplo, política pública por parte do Estado também. Então, acho que é um pouco disso. E acho que fazer essa disputa de narrativa, né, que tem a ver com um dos eixos que vocês trazem, acho que essa disputa de narrativa no debate sobre política pública, no debate sobre segurança pública, ele é muito forte. A integração desses diferentes grupos, né, do Estado, do terceiro setor mais organizado, mais institucionalizado, e dos moradores, né, de quem vivencia nesses lugares e muito nas periferias, né, principalmente. Acho que tem um pouco a ver com isso.
eu pensei um pouco mais, né, o Jefferson pensou essa introdução, eu pensei a partir do guia em refletir sobre a nossa realidade, algumas experiências coletivas que nós já temos e que nós já experienciamos e algumas figuras. E trazer para cá algumas formas da qual, né, pelo tema, pode ser investido socialmente a partir do setor privado. Né, a partir das soluções, que é a letra A lá do guia, soluções locais inovadoras de prevenção da violência, eu nomeei algumas. Eu sou estudante de Direito, esqueci de me apresentar. Meu nome não é Tux, minha mãe não é doida o suficiente assim, é meu apelido. Meu nome é Tuane, eu sou moradora da Vila Operária, uma favela daqui de Duque de Caxias, e estou concluindo aí, se a pandemia deixar, a minha graduação em Direito na FRJ. E como estudante de Direito, eu acho que o Luiz Gama sempre foi um grande exemplo assim, para quem é negro, para quem é da favela. E no livro da professora Ana Flávia Magalhães, ela fala sobre a experiência do Luiz Gama como advogado. Ela fala que ele libertou mais de 500 pessoas negras em situação de escravização. E eu penso muito sobre isso. A gente tem hoje uma defensoria super sobrecarregada, o NUSPEN tem cada defensor ou defensora tem mais de 2 casos, e nós temos pessoas presas em situação de cárcere que não têm o atendimento devido. Então, a gente tem, pensando, né, na figura do Luiz Gama, né, na situação em que ele se encontrava, naquelas condições, como ele consegue, né, correr atrás para pensar a liberdade dos seus e do seu povo. A gente tem hoje, por exemplo, o Instituto de Defesa da População Negra, que acabou de ser lançado. A gente tem as redes nacionais de advogados populares, tem a RAP, que é a Rede de Apoio à População Periférica, os NAJUPs e AJUPs, que são os Núcleos de Assessoria Jurídica Universitários Populares. Então, acho que apoiar, incentivar esses coletivos que estão sempre pensando formas, não só criminalmente, né, como o Jefferson falou, né, nem sempre é só o iceberg, quando a pessoa já está presa, a pessoa, né, já foi assassinada, já pela polícia, que a gente tem que recorrer através de danos morais, de processar o Estado. Tem outras formas também da gente correr atrás para que essas pessoas não cheguem nessa situação. Mas, né, como estudante de Direito, se eu puxar saco aqui para os coletivos que eu conheço, já integrei alguns. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa, né? Soluções locais, inovadoras, que às vezes são uma forma de enxugar gelo, mas que para nós, né, povo preto da favela, nossa vida individualmente, um por um, diz muito. E então não é jogar fora, assim, esses projetos locais não é jogar fora, enxugar gelo não é menos importante, são projetos que merecem ser investidos. Eu não pensei em nada no tópico B da qualificação da atuação policial, porque a gente ia ter aqui a representante, né, da polícia, e nem é muito nosso lado assim, né? Quem é da favela de querer falar um pouco sobre como a polícia deve melhorar, porque assim, para a gente tem que acabar a polícia, mas isso é assunto para outra história. E no ponto C, sobre as melhorias das condições das pessoas presas em enfrentamento ao encarceramento em massa. Eu sempre lembro muito da Frente de Desencarceramento Estadual, né, e dos movimentos de mães e familiares. É muito importante o apoio desses familiares, especialmente as mães. Normalmente, esses coletivos são coletivos que são organizados pelas próprias mães que se unem localmente. Nem sempre elas têm formas, recursos de acessar editais. Então, eu acho que chegar nessas mães, né, chegar nesses coletivos de uma forma com que elas consigam acessar financeiramente, ter esse apoio para que elas continuem seus trabalhos é muito importante. Porque, no fundo, elas fazem isso porque elas precisam, assim, as pessoas que estão lá dentro não tem ninguém além delas, né? São elas que precisam auxiliar quem está lá dentro. Sua grande maioria são mulheres negras, né? Tem contato, agora tem a campanha nacional, além da frente, a agenda nacional. Então, eu acho que são iniciativas muito importantes que precisam ser apoiadas. Em relação à letra D, né, inovações institucionais do sistema de justiça, eu penso muito que tem que existir mais investimentos em grupos de estudo, laboratórios que possam sentar e focar em soluções, e não só pensar, e sim colocar em prática, pegar um pequeno exemplo, um pequeno recorte, uma cidade, porque a verdade é que a gente tem muita ideia, a gente que é da favela, a gente tem muitos palpites, mas a gente está sempre, como a gente fala, que a gente está sempre no corre, a gente sempre está na correria, atendendo diversas demandas, pensando em várias perspectivas. Então, eu acho muito importante apoio, pensar grupos que possam
porque os problemas estruturais, né, e esses profundos, eles têm um nível de dificuldade que merecem total dedicação e merecem uma dedicação integral de tempo. Então, seria muito importante que essas pessoas pudessem, com o tempo necessário, ter esses grupos de pesquisa, estudo. Por exemplo, foi citado aqui os dados do DEPEN de 1/3 de juridicamente inocentes, né? Eu tenho uma experiência pessoal com a audiência de custódia. Quando eu já estava lá para metade da minha graduação, minha prima foi presa e minha família com toda a expectativa, né? Ela cursa direito, a única daqui que cursa direito, vai ajudar. E assim, gente, demorei 3 semanas para saber onde que minha prima tinha sido detida. 3 semanas, sem qualquer contato. E eu, como uma estudante de direito da UFRJ, imagine, né, quem não tem esse tipo de comunicação, esse tipo de contato. Então, pessoas que pudessem pensar uma solução. Vamos pensar a audiência de custódia em uma vara do Duque de Caxias, um grupo. Vamos pensar na audiência de custódia meia. Vamos pensar e colocar um laboratório. Como que a gente consegue resolver isso? Isso ser laboratório depois para outras formas de resoluções, né? São problemas que parecem grandes, mas que a gente, pensando, sentando para resolver sobre isso, eu acho que dá certo. E a última letra, meu tempo já está esgotando, é a mudança na compreensão social de narrativa quanto à segurança pública e justiça criminal, que é ali a letra E. Eu acho que isso a gente faz muito, né? O próprio Perifa Connection é uma forma de fazer isso, né? A gente se define como uma plataforma de disputa de narrativa, literalmente o que está descrito ali. Nós não inventamos a roda, não somos nós que estamos aí no rolê, né? Tem movimentos, tem favelas na luta, tem aqui no case que vocês enumeram, tem várias pessoas, nós temos diversas organizações que estão disputando narrativa. É uma forma difícil, mas que é muito necessária. A gente vai continuar disputando narrativa, disputamos desde 15 anos, e agora temos apoio, né? Graças a Deus, graças a vocês também, para poder tá se institucionalizando, tá se estruturando. Isso é muito importante. Então, eu tentei trazer alguns exemplos de algumas realidades no qual a iniciativa privada pode apoiar, e que são iniciativas muito importantes e que, de forma gradual, né, vão ajudando a pensar a segurança pública nesse país, a partir da gente, a partir de quem realmente é impactado por essa política de segurança pública que está colocada, e também na justiça criminal, que só de ser criminal não é justiça, né? Vamos estar colocando esse ponto, mas que de justiça não tem nada, né? Só tá ali para poder penalizar a gente. Então é isso. Excelente, Tuane. Você foi dialogando com cada um dos eixos apresentados no guia, né? Então foi muito bom também ter a perspectiva de vocês. Jefferson, na abertura da sua fala, sabe que eu estava preparando a Tenente Cláudia para participar com a gente aqui, e foi tecendo um panorama geral sobre o que é esse campo filantrópico, sobre investimento social privado, né? E para vocês saberem, assim, tradicionalmente, a temática que mais atrai investimentos pelo investidor social privado acaba sendo educação. Isso é historicamente verificado, né? Em segundo e terceiros lugares, aí fica cultura, empreendedorismo e geração de renda, né? E aí, conversando com ela, ela falou, não, se os investidores sociais seguirem trabalhando com esses temas, isso, em alguma medida, também previne também com relação à questão da segurança pública, né? Então, é bom que eles sigam trabalhando com esses temas, mas se houver meios de haver uma aproximação mais direta com o tema, naturalmente é melhor, né? Então só para dialogar com aquele ponto de que quanto mais abrangente o arco de temas trabalhados junto à população mais vulnerável, isso naturalmente beneficia quanto à questão da segurança pública. Então, agora eu gostaria de convidar nosso segundo painelista aqui para continuar dando a perspectiva enquanto investidor social, Átila. Como que você vê o campo tendo condições de se aproximar mais desse tema? Vocês, né, pela Fundação Ford também trabalhando com esse tema, como que vocês têm de aprendizado para compartilhar? Quer contar um pouquinho para a gente? Boa tarde, Gustavo, Zé, todas e todos. É muito bom estar aqui nessa conversa, cara. Antes de mais nada, saudar o GIF
e saudar o GT e tudo pela elaboração desse guia, né? E aí, até pegando um pouco o que você acabou de falar, Gustavo, retomando, ligando lá com o que o Zé falou na abertura, eu acho que talvez o grande mérito disso que a gente está fazendo aqui é tentar enfrentar isso que o Zé chamou ele não chamou de desencontro, né? Foi o esforço de promover o encontro entre a agenda do ISP, a agenda do investimento social privado, com a agenda da segurança. Ou se formos colocar de outra maneira, como que a gente enfrenta, como sociedade brasileira, a partir dos seus diferentes setores, o histórico desencontro, na verdade, entre a agenda da cidadania e da democracia, a agenda de direitos, com a agenda da segurança pública, da violência e em grande medida, mas num diferente ângulo, com a agenda do racismo, né? Porque, aí já entrando um pouco até como a gente olha para isso e como um pouco acho que a gente tem que pensar essa agenda, assim, é muito difícil para mim pensar esse desencontro se a gente não pensar o que ele diz sobre como a sociedade brasileira, historicamente, lidou com essa dupla corrente, né, que organiza e estrutura as desigualdades no Brasil, que é a violência e o racismo, né? Você não pode pensar um país que mantém e sustenta há tantos séculos, né, um padrão tão alto de desigualdade, um padrão tão alto de violência. O guia, nesse sentido, oferece um retrato bastante interessante, com todos os links que traz, etc. Se você não entender o quanto isso, na verdade, não é acidente, o quanto, na verdade, isso não é uma deficiência devido ao desconhecimento de técnicas ou expertise, mas é intencional, né? Para sustentar isso, para sustentar o patamar. Eu estou falando isso de uma forma bem provocativa, porque eu acho que isso diz muito respeito à agenda do investimento social privado, a partir do ângulo da sua responsabilidade, do seu lugar de privilégio, do seu papel, do enfrentamento do seu papel, tanto como agente de mudança ou como agente de conservação. Nós, né, temos que, nesse momento em particular da história, temos que dizer de que lado nós estamos nessa agenda, né? E aí, assim, não dá para deixar de olhar para o fato de que a razão desse desencontro entre a agenda da cidadania, a agenda dos direitos, a agenda da democracia e a agenda da segurança pública, ela decorre do papel histórico que o chamado sistema de segurança e justiça criminal teve na história brasileira e na história da sustentação das desigualdades, que é um papel fundamentalmente de controle, né, e regulação das chamadas, entre aspas, classes perigosas, né, que já foram pessoas escravizadas, depois foram ex-escravos na vida sem nenhum apoio, muito pelo contrário, e segue até hoje com a tentativa desesperada, eu diria quase, desse sistema de desigualdade, de manter, né, essas populações excluídas de qualquer capacidade de agência sobre os seus interesses. E aí o sistema criminal e de justiça e a violência cumpre um papel, por mais duro que seja para nós reconhecer isso, né? Porque significa que nós temos que reconhecer que a sociedade brasileira e, portanto, também o investimento social privado brasileiro, né, por grande parte da sua história não ter prestado a devida atenção a essa agenda, fez parte desse processo de silenciamento e invisibilidade dessa agenda como uma agenda da democracia e como uma agenda de direitos. O Zé sabe muito bem, eu, Samira e muitos de nós aqui que estamos há muito tempo envolvidos nessa conversa, o quanto esse é um diálogo que a gente está fazendo agora com o investimento social privado, mas a gente fez historicamente com a chamada esquerda, com o campo progressista, com a academia, com as ONGs,
que também foram tributários desse mesmo silenciamento. Também foram tributários de uma visão que nunca incluiu, como fez com a educação, como fez com saúde, como fez com a agenda de combate à pobreza, como fez até com a questão da terra, etc., nunca incluiu o tema da segurança como parte do marco de promoção de direitos pós-88, num período de democratização. Segurança continuou sendo só e exclusivamente uma questão de polícia. E, nesse sentido, a própria polícia como instituição foi relegada a um papel secundário, a um papel quase que de um mal necessário, né? Como aquele que tinha que fazer o trabalho sujo, entre aspas. Então, o ponto do guia de que é muito importante resgatar também a função do profissional de segurança para o campo do profissional que garante dois direitos e, portanto, tem que ser tratado com essa importância, né, é também fundamental. Então, assim, tem muita gente aqui que entende de segurança muito mais do que eu. Acho que eu não quero tomar mais muito tempo, só quero concluir dizendo o seguinte: acho que esse movimento do GIF agora, o guia, esse convite que, de certa maneira, nós estamos fazendo para a nossa comunidade de investidores sociais privados, é um convite que talvez tenha duas ou três dimensões. Uma é um chamado à nossa responsabilidade como portadores de privilégios, como um setor da sociedade que tem uma enorme responsabilidade, que se beneficiou enormemente desse silenciamento histórico. Se você entende esse silenciamento como uma parte das estruturas de sustentação e manutenção das desigualdades. Então, se queremos reivindicar, e acho que devemos reivindicar, um papel, né, na promoção de mudanças fundamentais nesse campo, a gente precisa reconhecer esse privilégio, assumir essa responsabilidade e fazer o esforço de enfrentar essa agenda. Isso não é simples, não tem soluções fáceis, por mais que a gente tenha um monte de exemplos no guia, sabemos que não é simplesmente um ato de vontade. Ela requer, antes de mais nada, uma disposição para percorrer junto, né, uma trajetória, para se colocar no lugar também de quem não sabe, para correr riscos, né, em relação aos resultados e o impacto do seu investimento. E aí o meu segundo ponto é que nós precisamos ter a coragem, né, de conversar e reconhecer o conhecimento e a sabedoria que existe no território, entre aqueles atores que são aqueles que estão e aquelas a esse tempo todo na frente de luta e resistência e denúncia e pesquisa e estudo sobre o impacto do racismo, da violência e da segurança pública. Então, a gente precisa ouvir cada vez mais. Estou muito feliz de ter o Jefferson e a Tuane aqui, e tem muitos outros atores nos territórios por todos os lados que precisam ser não só fortalecidos, né, e como devidamente incorporado na nossa reflexão como setor e nas nossas decisões sobre onde colocar e onde não colocar recursos. Esse é um aprendizado para um setor que está muito habituado a ter a voz final, aquele que decide, trabalha com o poder do recurso, etc. Acho que a gente tem que, ao reconhecer o nosso privilégio e a nossa responsabilidade, temos que saber também ampliar os espaços de escuta, diálogo com esses setores. E talvez, por último, fazer um uso mais proativo da nossa capacidade de interlocução com amplos setores da sociedade brasileira, com amplos setores do governo, com amplos setores do setor privado, para chamar a atenção, né, para essa agenda, chamar a atenção para a importância de você romper com esse desencontro. Então, um papel importante nosso, que vai muito além do dinheiro, vai muito além da capacidade de investimento financeiro nosso, colocar a nossa legitimidade, a nossa capacidade de articulação, agência e acesso a espaços privilegiados de poder, para trazer essa agenda para um outro campo. Então, construir pontes, construir outros espaços de diálogo. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e feliz e
por poder falar sobre isso, ainda que eu fale isso, desculpe agora um toque pessoal, num dia muito triste para nós aqui no Rio de Janeiro, né? O Jefferson e a Tuane sabem disso. Nós hoje, essa madrugada, a gente perdeu um grande amigo, um artista, que foi um cineasta, um cara que trabalha, né, o Caco Barcelos, que perdeu a vida bestamente num assalto, aparentemente, né, numa tentativa de assalto no centro da cidade. Um jovem de 35 anos, que muitos daqui conhecem, o Zé certamente conhece, e estamos bastante tristes, bastante abalados hoje. Obrigado. Sim, Átila, só agradecer e ecoar na reverência. Obrigado, Átila. Acho que se a gente tivesse condição de fazer uma atualização final, um arremate final do guia, até parte das suas falas aí teriam condições de entrar como proposições, até umas aspas aí que ilustrariam bem, comporiam bem aí o produto final. Você sabe que na gênese, na ideia original para a gente pensar esse tema, retratar esse tema, a gente estava só ele teria abordagem mais quase que focada em segurança pública, né? A gente estava tratando mais expor segurança pública, né? E daí nas trocas com os parceiros a gente acabou também incorporando esse olhar da justiça criminal, compreendendo também toda a institucionalidade que acaba pegando e que, enfim, se mais do que nunca estamos falando de enfrentamento ao racismo, também sobre esse aspecto isso é importante ser enfrentado, né? Então, obrigado por tecer os comentários. E a ideia seria agora a gente ampliar a conversa. Enfim, o espaço está aberto aqui. A gente tem alguns copromotores entre nós aqui, né? Organizações copromotoras entre nós que tiveram a oportunidade de ler o guia previamente, ajudando na revisão, coisa que outros que aqui estão não tiveram condições, ainda vão fazer após o evento. Enfim, gostaria de ouvir também outras pessoas. Estou olhando aqui Carol do Sul da Paz, o Pedro do Fundo Brasil, a Samira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enfim, quem se animar também, seria bacana a gente ouvi-los e ouvi-las. Acho que eu posso... Como você escreve ou pode já falar? Acho que... Ou quer que se inscreva só para pode começar e aí as pessoas podem ir escrevendo no chat também, aí eu vou chamando também. Pode ser? Tá bom. Então, primeiro dizer que acho que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, né? Que eu acho que culmina uma construção de muito tempo. Eu acho que o guia... Eu lembro da gente, enfim, fazendo reunião, Samira online, no GIF, ainda anos-luz atrás da pandemia, começando a discutir. Eu acho que foi um processo muito bonito, muito rico entre as organizações, e acho que esse evento hoje, com o Átila, com o pessoal do Perifa Connection, culmina esse momento que é muito importante. Eu acho que, além de tudo que já foi falado, quer dizer, infelizmente, a situação do país hoje torna mais oportuno ainda e com uma janela de oportunidade para esse guia ganhar vida e conseguir trazer mais pessoas para essa agenda da segurança pública e da justiça criminal, né? Eu acho que a gente tem aqui um grupo de apoiadores que tradicionalmente já viabilizam essa agenda, né, o que é muito importante, e acho que o tempo todo na construção do guia, a gente conversou também como ampliar, né, como disputar a narrativa e como chegar a outros grupos de apoiadores para que reconheçam o seu privilégio e olhem para a questão do racismo, da segurança pública e da justiça criminal como alvo de investimento social, né? Então, eu acho que o guia, ele materializa um pouco isso, né? Ele mostra que, para uma outra empresa que talvez, num primeiro momento, não se visse parte da solução desse problema, que possivelmente apoiasse a educação, que eu acho que é o clássico quando a gente olha o investimento social privado, fora desse grupo aqui, né? A gente mostra que tem caminhos, e eu acho que o guia ele é muito potente porque ele, por um lado, pode ajudar a chamar a responsabilidade, a isso que o Átila fala, ao reconhecimento do lugar de privilégio e, portanto, da responsabilidade para isso, e ajudar
a formar pessoas, a ajudar também a mudar um pouquinho a visão de mundo de outros grupos e, concretamente, conseguir mais apoio para esses projetos, né? Então, acho que ele tem muita potência nesse sentido. Não é fácil, eu acho que eu lembro da oficina de construção, né? É difícil chegar em narrativas comuns, em que a gente consiga falar para além de com quem a gente está tradicionalmente acostumado, mas eu acho que o guia é um importante pontapé inicial, né? E acho que falar, né, de prevenção, falar de qualificar a repressão, né, de falar de mudanças estruturais, mas também de mudanças incrementais na política, tudo isso é muito importante, eu acho que o guia aponta isso. Então, era mais, enfim, fazer essa fala inicial a partir desse grupo de copromotores, agradecer, e acho que a gente tem que pensar numa estratégia agora de disseminação desse material, sabe? Eu acho que fazer aqui, mas pensar em alguns grupos, fazer alguns outros debates, porque ele tem muita potência, né? Então, acho que fica um convite, uma provocação para a gente também pensar como é que a gente segue disseminando esse material, já que acho que hoje é só o pontapé inicial. Então, era isso. Carol, você sabe que na semana que a gente entrou em quarentena, pelo GIF, a gente iria participar da Cumbre Hemisférica de Prefeitos, que seria em Recife, se eu não me engano. E pelo GIF, a gente levaria as discussões temáticas a ser tratadas no Expor. Então, para todas as discussões da agenda pública que nós temos, somos convidados a participar, muito do que a gente busca da centralidade é por meio dos temas retratados aqui. Então, se tivermos nova oportunidade de participar, agora também já com o tema de segurança lançado, é mais um tema que a gente vai iluminar. Fausto? Boa tarde a todos. Bom, estou muito feliz pelo convite, é um privilégio estar falando com vocês aqui, como foi um privilégio participar da construção do guia. É bom rever rostos aqui que a gente até já se encontrou pessoalmente, né? Um tempo que as pessoas se encontravam pessoalmente, não na telinha do Zoom, ou mascarados. Dizer que aquela experiência de construir as ideias que viriam a dar nesse guia, que eu estou conhecendo agora, foi bem interessante, bem marcante. É uma questão ainda bastante complicada para o investimento social privado se inserir. Isso ficou patente nas discussões que a gente teve. Eu lembro que, inclusive, havia até uma discussão até que ponto a gente falaria claramente dos assuntos ou não. Havia um risco de se comentava, se a gente fala claramente de violência policial, se fala em racismo, isso pode afastar o pessoal do dinheiro não gosta de ouvir falar em violência policial, não gosta de ouvir falar em racismo, a gente tocava ou não tocava nos temas. Estou feliz de ver que o guia, a redação final do guia fala disso com bastante clareza, acho que isso é bastante importante, fiquei bastante feliz de ver isso no texto. Acho que questões abordadas com bastante propriedade em relação ao que foi discutido. Ainda tenho um certo receio em relação à linha de atuação, que é a linha B, né? A qualificação da atuação policial. Tenho um certo receio de ver essa linha de atuação colocada isoladamente, levando em conta o que é a polícia no Brasil, o papel que a polícia tem no Brasil. Então, eu tenho um certo receio de se algum investidor social privado quiser investir nessa linha isoladamente, ela pode ser mais negativa do que positiva. Porque, por exemplo, se você investe numa polícia e treina aquela polícia para investigar melhor, para melhorar suas técnicas de investigação, de monitoramento, de abordagem, a polícia vai usar essas técnicas aprimoradas para quê? Para reprimir melhor, por exemplo, vai usar para... a gente teve visto a polícia sendo usada, por exemplo, para reprimir movimentos sociais, para vigiar, desde policiais antifascistas até movimentos de moradia, fazer detenções arbitrárias de movimentos sociais. Então, eu tenho um certo receio de você melhorar a investigação da polícia e ela ser usada para reprimir grupos que lutam pela democracia, em vez de ajudar a gente a ter uma situação melhor. Então, quando eu vejo essa qualificação da atuação policial como uma linha isolada, eu tenho um certo receio de que o investidor social privado interprete isso como algo, vou melhorar a polícia, assim, mas você apenas melhora a atuação policial, sem levar em conta toda a questão que você tem que também aumentar a transparência, aumentar a accountability, inserir nas questões do racismo institucional e das ferramentas de controle da violência. Uma polícia mais eficiente pode ser uma polícia mais eficiente para um Estado com tendências proto-fascistas, que é o que a gente tem visto aqui. Mas, no geral, estou achando o guia uma ferramenta essencial. Acho que essa ênfase na mudança da narrativa, da compreensão da narrativa que aparece no item é fundamental. Cada vez mais eu acho que a questão da narrativa
é uma das que mais pegam, diria, no mundo atual. Vencer a batalha das narrativas me parece algo muito importante. No fundo, o que a gente tem visto nos últimos anos é que a narrativa dos direitos humanos, a narrativa ela tem sido derrotada continuamente nas redes sociais, na compreensão do grande público, e isso tem levado a uma série de políticas equivocadas que a gente tem visto. Então, me parece algo bastante fundamental mesmo. Muito importante a participação das pessoas dos territórios, tanto no debate quanto aqui também no local. E, mais uma vez, agradecer, dizer que achou fundamental toda essa participação. Concordo com a Carolina, é muito importante a gente divulgar esse guia, porque ele traz uma contribuição que acho que é muito importante. O dinheiro social privado pode fazer, o investimento social privado pode fazer muita diferença nesse setor, que é um setor que virou uma peça-chave da democracia brasileira, e que, se for derrotado nessa, é onde mais a gente se arrisca a deixar de ser uma democracia. Como já não é uma democracia plena, a gente corre o risco de perder o pouco que a gente tem hoje em dia. Então, parabéns a todos aí e muito obrigado por estar falando com vocês. Obrigado, Fausto. Durante a elaboração do guia também a gente notou alguns chique-puxa durante a própria formulação dos caminhos propostos, né? Acho que a medida acaba refletindo também no guia, mas sempre também buscando um caminho mais convergente possível. Eu vou passar agora para a Samira. E, Carol, posso passar para o Pedro, depois voltando com você? Samira, Pedro, tá. Vai lá, Samira. Obrigada, Gustavo. Legal te ver, Átila, Ricardo, Carol, Fausto, Pedro, todo mundo, pessoal da Perifa Connection, muito legal ouvir vocês. Ouvindo, enfim, eu me inscrevi, mas depois ouvindo o Fausto, eu já mudei um pouco o que eu ia falar, porque a fala do Fausto me remeteu àquela discussão que a gente teve lá no Fundo do Brasil, no final do ano passado, e acho que a gente nem imaginava o por vir, né? A gente não imaginava o que ia ser 2020, e acho que o Fausto coloca questões que estavam presentes há um ano e que talvez sejam ainda mais sensíveis agora. E aí eu acho que tem, por um lado, uma coisa muito legal do guia, que tem a ver com o fato de tratar de temas que são tabus para o setor privado, né? Então, assim, vamos falar de questões que não são pop, não são populares, que muita gente tem receio de associar à sua marca, né? Falar sobre privação de liberdade, que a gente precisa reduzir o número de presos, fala sobre violência policial, fala com polícia. Esses não são temas populares, a gente sabe, né? E não é à toa que não é só porque educação é uma questão fundamental para o Estado brasileiro, mas também é mais fácil você investir em educação, porque é mais fácil você associar a sua marca a ter, né, uma biblioteca, a alfabetização infantil e tudo mais. Então, a gente sabe os tabus que estão envolvidos. E muitos de nós aqui temos essa difícil tarefa que é passar o chapéu, né? Correr atrás de recursos, mobilizar recursos. E o quanto, muitas vezes, é difícil a gente falar para esse potencial financiador do que realmente importa, porque às vezes é algo que está na cabeça dele, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre sente muita dificuldade no fórum, e eu acho que o guia avança muito nesse sentido, é ter um documento produzido por pessoas, né, que tanto investidores, tanto pessoas que estão ali fomentando o campo, quanto pessoas que estão do outro lado do balcão, seja coletivo e entidades locais, quanto organizações que lidam com comunicação, como a Ponte, ONGs com trabalho de base, que vão falar, olha, o que a gente realmente precisa, ou o que o campo realmente precisa é isso. Muito legal que você quer pôr o seu dinheiro nessa área, mas não adianta você inventar algo da tua cabeça e resolver que você só vai apoiar ou só vai financiar se for isso. Então, eu acho que enfim, acho que é um grande avanço para o nosso campo ter esse documento. Mas, dialogando um pouco com o Fausto, Fausto, eu acho que eu entendo o seu ponto quando você fala, por exemplo, da qualificação da atuação policial, mas até pelo DNA do fórum, né, da gente ser aí metade polícia, eu tenho que fazer essa defesa de como é importante a gente disputar essa narrativa. E aí eu fiquei muito impactada com tudo que vem acontecendo desde da morte do George Floyd. E como importantes lideranças policiais nos Estados Unidos tomaram a frente para falar sobre racismo. Hoje o Denis, que está aqui, que é da equipe do Fórum, publicou um belíssimo artigo na revista Piauí, falando sobre racismo em instituições policiais. A gente precisa falar disso, né? E aqui a gente finge que isso não é uma questão,
E a gente fala isso com as polícias e é sempre um desvio individual de conduta, é um problema, né? É sempre um problema individual e não algo sistêmico que faz parte das corporações. Então, acho que essa qualificação da atuação policial combinada a algo que você trouxe muito na sua fala, que é essa narrativa, e a gente precisa trazer essa nova narrativa, elas são fundamentais para a gente mudar essas instituições, a gente precisa mudar essas instituições. E mesmo com todos os desafios nos Estados Unidos, a gente vê hoje policiais negros se manifestando, chefes de polícias falando, de fato, foi racismo, as instituições são racistas e a gente precisa pensar em novos protocolos, a gente precisa pensar em novas formas de atuação, que é isso. Eu acho que o nosso grande desafio, a gente não consegue chegar nesse ponto aqui, a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto no Brasil, mas acho que esse movimento recente serve de exemplo, sabe? E a gente precisa o tempo todo mostrar. E aí fica legal, obrigada, Ricardo, por compartilhar o artigo do Denis. Eu nem sei se o Denis ainda está aqui, mas, Denis, eu gostei muito do texto. Parabéns, a gente não tinha se falado ainda assim. E fica o convite, a gente, de 7 a 11 de dezembro, vai ter o encontro do fórum, que não vai ser virtual, né? Em geral, é aquele momento que a gente se encontra todo mundo e se reúne. Acho que nos últimos 2 ou 3 anos a gente fez mesa sobre, né, o que o ISP pode fazer a gente vinha fazendo essa discussão, então seria legal se a gente pudesse levar esse debate para o encontro do fórum também e ampliar o debate. Muito bom, Samira. Vamos de Pedro. Olá a todas e todos, eu só queria me somar a todos aqui que estão dizendo da satisfação, né, de ter participado desse momento, de ter visto boa parte do pessoal que está aqui no nosso escritório, discutindo esse tema, e agora o produto. Esse produto que acho que, como o Fausto coloca bem, Samira também, é um tema difícil de falar, difícil de levar para outros campos, então acho que a gente tem esse desafio enorme mesmo. Também dizer da satisfação de ver esse guia, esse trabalho comentado pela Periphery Connection e pelo Átila, foi muito bacana. E dizer que o fundo, acho que se associa muito a essa perspectiva que tanto Periphery Connection como o Átila colocam, de ouvir o campo, e nós temos um papel aí, eu não vou nem dizer de mediador, mas de ponte, né, entre esses muitos lados, e de proporcionar escuta, de proporcionar proximidades. Acho que isso fala muito para o que como o fundo se entende, como a gente vem trabalhando sistemas, seja segurança pública, seja justiça criminal. Essa preocupação, né, de levar, enfim, de conseguir promover que quem tem os recursos escutem quem está trabalhando, quem está estudando, quem está ali vivendo aquelas coisas. Então, dito isso, e vendo que é uma compreensão comum, eu queria sugerir, e agora eu falo, né, muito em nome de Pedro, mas que o guia fosse um primeiro passo desse pensamento. Acho que a gente pudesse eventualmente pensar, passada essa loucura toda que foi 2020, e sabendo que isso é uma questão para todos nós, né? Seja quem está no campo dos financiadores, seja quem está no campo de quem intervém, que a questão dos recursos e desses diálogos é uma questão para todos nós, e que, acho que um dos grandes valores do guia, além dele em si, foi ter nos reunido para discutir isso. E que a gente podia continuar essa discussão futuramente, pensar, enfim, traçar estratégias conjuntas para que o guia, além do conteúdo e do produto que ele foi feito, ele se torne um trabalho de coalizão entre nós mesmos. Eu acho que isso é algo que perpassa todos nós, não só nós, mas acho que inclusive os parceiros do fundo, né? A gente tem uma parceria histórica com a Oak, a gente vem discutindo isso há um tempão, então tenho certeza que daria para trazer mais gente para esse barco também. E a gente, enfim, e além no guia, fica aqui o convite, seria ótimo continuar. E parabéns a todos os envolvidos, sobretudo ao GIF, que promoveu essa excelente experiência. Maravilha, Pedro. Acho que para outros temas lançados para o Spipor, a gente conseguiu fazer um desdobramento, né? Então, como até na fala do Zé registrado, que a ideia, tanto quanto possível, é que hoje seja o ponto de partida de algo, né? Então, temos aí já virar o ano, mas fica aqui o convite para a gente pensar formas de manter essa articulação aquecida, deixando o tema em evidência nesse setor. Total disposição por aqui. Janaína?
Boa tarde a todos, a todas. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpas se eu estiver meio desatualizado, um pouco enferrujado. Eu estou vindo da pandemia, de uma licença maternidade, então eu estou retornando esta semana às atividades. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer a todos vocês que eu estou muito, muito, muito feliz de vê-los, nem que seja pelo videozinho, porque esse campo está cada vez mais atuante, mais forte. Nesses tempos, eu acho que faz muito sentido. Parabenizar pelo produto final, que ficou excelente, que eu acho que vai ser super útil. Sem querer me alongar, eu só queria, na verdade, pincelar algumas coisas que me vieram à cabeça a partir das experiências que nós tivemos na Rede de Justiça Criminal, em particular, na elaboração da campanha que foi mencionada como case, da campanha Encarceramento, Vacinação e Justiça, que é mencionada como case aqui no guia, e também aproveitar a presença do Átila, do Pedro, que também mencionou a OAK, enfim, de outros atores que trabalham diretamente com financiadores, em particular financiadores internacionais, para trazer alguns desafios que eu acho que a gente precisa encarar no momento de fazer a divulgação do guia e das estratégias. Pensando especificamente no eixo de deconstrução das narrativas, né, de trabalhar a comunicação, a gente sempre se depara com uma dificuldade que é como demonstrar o resultado das nossas ações nesse campo, trabalhando comunicação, né? Como é que uma campanha, uma atuação de rede social, ou um vídeo, enfim, como é que a gente consegue, para um financiador, seja de um financiador internacional, e mais ainda para um ator do setor privado, demonstrar que aquela ação vai reverberar em alguma coisa positiva que a gente consiga provar que valeu a pena ter sido feito. Isso é uma dificuldade que nós temos, inclusive interna ao nosso campo, né? No momento de tomar uma decisão, mas isso equivale a enxugar gelo, a gente não vai furar nossa bolha, a gente vai continuar conversando com os mesmos e tal. E aí, quando a Tuiane fala que enxugar gelo permanece sendo importante, isso me voltou à cabeça, né? Como é que a gente faz essa discussão entre permanecer fazendo coisas que são essenciais e que não podem deixar de ser feitas e conseguir ir além? Eu acho que é uma discussão que a gente precisava ter no momento de conversar isso, a respeito da estratégia. Outra coisa que eu queria trazer, e aí são 2 pontos muito específicos, é que, às vezes, a contribuição do setor privado, ela pode não ser em termos de recursos financeiros, ela pode se dar in kind. Também, no caso da campanha que a rede promoveu, né, com a colaboração da Thomson Brasil e da Vetor, foi tudo feito pro bono, né? A gente não recebemos recursos de nenhuma dessas empresas, mas todo o material de produção, a equipe, as horas de trabalho, o cenário, divulgação, enfim. Então, acho que a gente também pode pensar, talvez não agora, em como estimular essa contribuição in kind, que também tem o seu valor e pode ser muito útil especificamente para o nosso campo. E aí, uma nota mais positiva com a qual eu queria terminar é que tem uma coisa que me marcou muito na época que nós desenvolvemos essa campanha, são as transformações que operam para dentro desses atores do setor privado, né? Eu me lembro de uma reunião construindo essa campanha, que a gente estava falando a respeito do racismo dentro do sistema de justiça e precisávamos compor o cenário do vídeo, e aí a equipe de produção nos disse, mas nós não temos um catálogo com 20 figurantes negros, nós temos 5 na nossa produtora. Então, eu acho que a partir do momento, e a partir daí eu sei que dentro da produtora reverberou numa série de discussões internas, depois eu não acompanhei mais, como no fundo a gente acaba olhando o racismo institucional dentro do sistema de justiça, mas não olha para dentro. Então, eu acho que muitas vezes essa nossa estratégia de sair ampliando essa agenda para os atores ditos não tradicionais desse campo acaba tendo repercussões internas que a gente não sabe medir, não consegue nem antecipar, mas que são extremamente importantes para essa transformação social da qual o Átila estava falando no começo. E, para finalizar, só queria dizer que parabéns novamente, e se eu puder, ou a rede puder ajudar de alguma maneira nessa elaboração das estratégias de divulgação, estamos à disposição. Obrigada. Marina, rapidinho, pode ser?
Sim, claro, vou ser super rápida. Bom, primeiro, eu fico super feliz de participar desse espaço. Estou chegando agora, eu não acompanhei as conversas e as discussões, mas fiquei muito feliz ontem, assim, ali, foi tarde da noite quando eu vi esse convite já na minha caixa de correios, e aí me organizei para estar aqui com vocês. E também tomei contato agora com o guia. Queria só fazer uma complementação da fala da Samira, que é assim, a gente sabe o quanto essa agenda é uma agenda extremamente difícil, né? E o quanto é difícil de falar sobre o tema da segurança pública e da justiça criminal, mas eu queria dizer ainda que da justiça criminal é mais difícil ainda, né? Acho que a segurança pública, bem ou mal, é uma agenda que a gente vai encontrando em diversas discussões, principalmente que a gente está falando até em pautas políticas e etc., mas a agenda criminal da justiça criminal, do sistema de justiça criminal, realmente talvez seja um dos mais difíceis da gente conseguir encontrar e acessar pessoas que estejam dispostas a apoiar a discussão e projetos que estejam olhando para esse tema. E, obviamente, esse tema, né, agora, nesse momento onde a discussão sobre racismo estrutural ganha força, esse tema é absolutamente marcado, né, pelo racismo estrutural. Então, assim, eu fico feliz mesmo de ver, acho que é importante, acho que várias pessoas trouxeram, né, a relevância da gente pensar como se desdobrar, né, esse guia e levar esse guia adiante. Queria só fazer uma fala de complemento da Tuane, quando fala da importância da atuação jurídica na defesa das pessoas que estão aí vivenciando, né, o sistema de justiça criminal na pele, né, e sabendo, né, o quanto isso atravessa marca a vida dessas pessoas, e falando que isso talvez às vezes possa parecer um pouco enxugar gelo, mas eu queria dizer que existem diversas iniciativas, e principalmente posso dizer da organização que eu trabalho, que tem feito assistência jurídica por multirões, por convênios, mas de uma maneira que não necessariamente você está enxugando gelo, mas você está pensando em teses institucionais, você está pensando em como você pautar questões relacionadas à audiência de custódia, questões relacionadas a reconhecimento, testemunho, quer dizer, você tem formas de fazer isso, né? E eu tenho acompanhado o Instituto de Defesa da População Negra, que, enfim, é um projeto incrível. Então, acho que assim, tem maneiras a gente pensar nisso, de uma atuação que ela não vai enxugar gelo de jeito nenhum, ela vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, mas ela também pode impactar, né, o sistema de justiça criminal de uma maneira muito interessante. Então, acho que isso é muito legal, fiquei feliz que você trouxe isso. E acho que é isso, assim, acho que tem algumas outras coisas que eu queria trazer, mas acho que basicamente é dizer que eu fico muito, muito animada de participar dessa conversa e é isso. Obrigado, Marina. Eu vou passar para a Carol, porque ela pediu aqui, mas o Átila está com um horário apertado, porque naturalmente a gente estava com essa previsão de 3h30, e já estamos encaminhando para o finalmente. Átila, gostaria de se despedir na fala final? Não, só para vocês saberem que eu vou sair a qualquer momento, para não parecer que eu estou simplesmente saindo pela tangente, tá? Agradeço mais uma vez, foi sensacional, e obrigado, e seguimos em frente. Beleza, Átila, obrigado. Eu vou ser breve, mas eu acho que eu fiquei muito provocada com a colocação do Fausto. Eu acho que a Samira já fez um pouco essa fala, porque eu acho que esse é o tema mais delicado e acho que causa mais polêmica do que a gente traz no guia, que é como apoiar a atuação policial, né? Também, enfim, né, acho que Sou da Paz é uma organização que tradicionalmente trabalha com a polícia, né? Então acho que tem esse olhar. Mas acho que tem 2 pontos que são importantes. Um é que o setor privado já apoia a atuação policial há muito tempo, né? Numa lógica muito mais privada, né? Desde contribuir para o batalhão do bairro e querer que o policiamento seja feito em volta ali do seu negócio, né? Uma lógica pouco republicana. E a gente precisa disputar esse espaço e ressignificar esse apoio, porque essa é uma forma que é muito forte no Brasil. Então, acho que esse é um ponto. E a outra coisa a gente precisa disputar essa relação com as polícias, né? Hoje, você tem o símbolo do Bolsonaro como quem conquistou uma legitimidade perante as polícias e pensar como é que a sociedade civil, que tem que continuar pressionando, criticando, denunciando, com o pé na porta, mas qual é o outro papel de se aproximar? E quando a gente olha as grandes reformas policiais, você tem, por um lado, a pressão popular, que é muito importante, mas você precisa engajar, como a Samira traz, minimamente a corporação para que as transformações aconteçam, né?
né? Então, é só para dizer, eu acho que é muito difícil, a gente tem que cuidar muito para não correr nos riscos que você colocou, Fausto, mas não dá para abrir mão, sobretudo hoje em dia. E é muito duro, porque às vezes a sensação é que você caminha um passo, volta 2, caminha 3, volta 5. É desanimador, mas assim, eu acho que não dá para a gente abrir mão, como sociedade civil, de disputar também uma dimensão de trabalho com a polícia, por mais difícil que isso seja, sob pena de ser o Bolsonaro a única pessoa que é reconhecida com algum nível de legitimidade e o setor privado continuar numa lógica pouco republicana, que eu acho que já mudou muito, mas ainda tem essa herança. Então, era isso, só para a gente não desanimar e não desistir dessa atuação com a polícia. Importantíssima fala, Carol, obrigado. Bom, pessoal, estamos chegando já no teto aqui da nossa reunião. Eu gostaria de passar para o Perifa Connection, Tuane e Jefferson, por uma palavrinha, enfim, impressões gerais, a participação de vocês aqui com a gente, para o fechamento do Zé Marcelo, nosso secretário-geral do GIF. Pode ser? Bom, só agradecer mesmo, agradecer o convite pela conversa, assim, o Átila, o Zé Marcelo, são pessoas que a gente já caminha junto tem um tempo também. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo no GIF é super importante. Acho que esse guia, quanto mais a gente conseguir divulgar, espalhar ele para mais pessoas, principalmente pessoas que trabalham com o tema da segurança, é importante. Acho que agora é a próxima tarefa, né? Fazer com que ele chegue para mais pessoas, para além das organizações e tudo mais. E acho que é isso. E convidar as pessoas para acompanharem o Perifa Connection, para chegarem junto e continuar essas conversas, né? Que são super importantes. Também quero agradecer a oportunidade, né? O Jefferson já está mais por dentro, mas para mim foi muito interessante conhecer vocês, ver os rostinhos, ouvir aqui as falas de cada um. Também porque através da reunião que eu conheci também o guia, que eu achei muito interessante, li, fiz várias anotações, também vai me guiar no meu estudo também do direito, que eu pesquiso sobre segurança pública, e agradecer a oportunidade do Perifa Connection estar aqui, né? Através do Átila, sempre juntos. Muito obrigada. Zé? Não, na verdade, aqui muito, muito rápido mesmo, mas duas coisas. Primeiro, a sensação de que hoje não dá para fechar sem, enfim, ecoar aqui a saudação, a reverência e a tristeza pelo assassinato do Cadu e pela perda da madrugada, né? E sempre aquilo, né? De um lado, toda a crueldade da gente estar justamente com esse lançamento hoje, nesse contexto, e de outro, a completa falta de singularidade disso, né? Não é a primeira vez, né? Dá uma sensação imensa de déjà vu cada vez que a gente vive um contexto assim, né? Porque eu podia aqui destacar, mas não é uma casualidade, né? É o Cadu hoje, mas foram tantas e tantos ao longo dos nossos caminhos individuais, e eu sempre penso nessa crueldade aí sim, né? Porque sendo quem sou, né, sendo quem somos no limite, a maior parte de nós aqui, né, muito menos expostos a esse cotidiano real e concreto da insegurança pública e da violência que se vive no país, ainda assim a gente experimenta cotidianamente essa realidade com imensa regularidade, né? E enfim, se você exponencia isso para quem está exposto no dia a dia de forma muito mais aguda, a gente tangencia o tamanho do drama que a gente lida. Eu ia ser rápido, mas eu vou dizer, para mim tem sempre uma coisa que eu evoco, né? Uma vez, numa viagem, cheguei no Camboja, estava com uma pessoa e aquilo era um trânsito alucinado, com motos e sem via de trânsito, um passa do lado, tinha horas que enroscava, e a pessoa falou para mim, nossa, mas como é que eles convivem com isso, né? Como é que eles... né? Ninguém arruma aqui o trânsito e tal. E eu, na hora, falei, cada sociedade normaliza e se acostuma com determinadas coisas. Nós convivemos com 60 mil homicídios e mortes violentas por ano, né? E muito provavelmente alguém que chega e deve olhar e falar, meu Deus, como é que eles convivem com isso, né? E não é preciso dizer que eu ainda prefiro o trânsito do Camboja, né, nesse caso. Então é isso. Acho que hoje não dá para deixar de reforçar isso, o que é, obviamente, totalmente redundante para todo mundo que está aqui nessa sala, mas eu acho que soma na mensagem que eu queria mesmo sublinhar, que é a mesma do início e que outras pessoas ecoaram aqui,
dessa consolidação desse ciclo, né, de contar com o guia, contar com o material, contar com, né, essa articulação expandida aí, com a conexão de atores que na sociedade civil, né, levam essa agenda desde sempre, né, e buscando expandi-la em face de fundações, aquelas que já se dedicam e gradualmente e trazendo outros atores, né, que isso siga, né. Acho que essa fala, no fundo, só quer dizer do quanto não começamos hoje, né, e o quanto acho que isso aqui tenta ser mais um tijolinho nessa construção de longo curso. Então, desde já, todo eco para a gente extrair aqui pós-lançamento, puxar uma conversa com esse grupo e estratégias para seguir com essa articulação, né? De novo, o GIF tem um papel de farol, de influenciar esse setor, esse campo, mas não tem, né, não tem mágica, não é faz o guia e aí, né, todo mundo aqui sabe disso, né? No dia seguinte vai ter um monte de gente falando, não, que legal, como é que eu apoio? É um trabalho cotidiano da gente ir construindo e ganhando terreno. Então que nos somemos mais ainda do que já, nesse trabalho cotidiano. E aconteceu com outros temas, né? O grupo de equidade racial deu origem à rede temática de equidade racial, que está gerando um monte de atividades, então um monte de coisa para o ano que vem, né? A agenda de clima embalou o grupo de Amazônia, né? Que também está girando, estamos trabalhando em dar contribuição nessa agenda e assim por diante. Então, que a gente forme essa mesa e construa, assim, né? Acolher aqui as sugestões e, desde já, construir essa conversa e trabalhar para seguir adiante a partir do acúmulo que a gente hoje materializa. Então, eu queria muito mais sublinhar isso. Porque, né, Carol? Estou olhando aqui para a Carol, não começou ontem, o momento agora não é o mais gratificante, né? Mas navega-se com qualquer vento, e quando você navega com qualquer vento e não deixa de avançar, mesmo que aos pouquinhos, quando não dá para avançar muito, no fim do dia é assim que a gente faz travessias, né? Então, vamos adiante, é esse espírito. Valeu, gente. E, de novo, alegria, né? Também eu fico acho que eu fico sem querer terminar, assim, porque vejo a Carol aqui, a Marina, o Jeff, a Samira, todo mundo. Então, a quem conheço e a quem não, a alegria também desse estar juntos aqui. Que possamos seguir discutindo, levando o guia, ressonando o guia em outros espaços e seguir articulando entre nós aqui também, né, pelo GIF, pautando também o tema da segurança pública, da justiça criminal dentro desse setor filantrópico brasileiro, do campo do investimento social privado. Mas, chegando aí a 15h39, chegamos ao limite aqui do nosso encontro, nosso lançamento. Eu agradeço a participação de todos e todas aqui com a gente. Posso fazer um comentário? Me ocorreu agora só de rapidinho, que é para a gente do Galo da Manhã, que para nós, né, que estamos nascendo agora, só de ler aqui o guia, recebi agora, queria só ressaltar a importância que ele vai ter, porque eu sei que as organizações que já têm agendas e programas muito consolidados, às vezes já têm, né, muito mais claro esses aprofundamentos, enfim. E mesmo eu acompanhando o tema, atuando há algum tempo no tema da justiça, enfim, tinha algum acúmulo, mas a gente está exatamente no momento no Instituto aqui, que é de planejar, construir teoria da mudança, pensar os caminhos pelos quais a gente vai, quais são as organizações. Então, assim, o produto, né, o guia chega para a gente, eu queria fazer esse depoimento aqui, como algo muito importante, que vai influenciar muito a nossa atuação e ajudar a orientar os nossos caminhos aqui. Então, é um agradecimento. Obrigado mesmo. Rafa, a fala sua está colocando, cristalizando em termos práticos a que se destina todo esse projeto. Extremamente reconfortador, recarregador a sua fala para a gente aqui. O projeto continua, inclusive, ele tanto quanto os lançamentos dessa primeira leva, dessa primeira série de 8 temas aqui, mas já novos desafios se colocam à frente. Então, são novos temas que estamos pautando aí junto à nossa rede e que devemos ter novidades também à frente. Então, acho que vocês conseguiram presenciar aqui um pouco do que se destina os guias todos lançados em cada um dos temas. Então, eu agradeço a presença de todos e todas e, como endossando a fala do Zé, nos colocando à disposição aqui para que
esse espaço, esse conjunto de atores aqui possa seguir discutindo o tema de segurança pública da justiça criminal, e aí também podendo estar ancorado ou não, escorado no guia recém-lançado. Então, é isso. Obrigado pela presença e nos vemos por aí. Um abraço. Até mais. Gente, abraços. Tchau, pessoal.